Querida igreja, amados irmãos, muito boa noite. Eu estou usando uma noite aqui de quarta-feira para fazer essa gravação e eu quero falar sobre um assunto muito importante para a nossa igreja, sobre o valor das mulheres. As mulheres virtuosas da nossa igreja. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 9 em diante, que diz o seguinte: o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana, no seu coração, falava e só se ouvia os seus lábios, porque não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E o sacerdote Eli disse-lhe: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa em Ramá. Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém, queridos? Olha, nós temos lido na Bíblia histórias comoventes de várias mulheres que se tornaram verdadeiras heroínas da fé e deixaram seus nomes gravados nas páginas das Sagradas Escrituras como exemplo para a posteridade. Amém? Por exemplo, Miriam, Ruth, Débora, Raabe, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e outras. A Bíblia nos fala em Provérbios 3:10, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de rubins. E diz também em Provérbios 31:30, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Aqui na nossa igreja temos mulheres virtuosas, abençoadas, guerreiras, valentes, ousadas, que estão sempre dispostas para a obra do Senhor. Esta nossa igreja valoriza as mulheres porque reconhece o potencial que elas têm, e por isso a mulher sempre ocupará posições de destaque na nossa igreja, na vida secular. Nesses últimos tempos, a mulher vem se destacando de forma impressionante em todas as áreas de atividade humana, ocupando funções que até pouco tempo eram exclusivamente para homens. Recentemente, lá nas Olimpíadas de Atenas, na Grécia,
em agosto de 2004, as mulheres do Brasil deram uma demonstração inequívoca do seu valor. O futebol masculino nem sequer foi classificado para as finais, ao passo que as mulheres foram para a final e conquistaram a medalha de prata e foram consideradas as melhores da competição. Portanto, estamos vivendo no tempo presente a era das mulheres. Nesta oportunidade, quero lhes falar acerca de uma mulher que deixou para todos nós um exemplo de abnegação, perseverança e fé em Deus, e por isso ela foi ricamente abençoada e o seu nome ficou perpetuado através da Bíblia para sempre. Ao lermos o texto inicial, lá de 1 Samuel, tenha certeza de que histórias como a de Ana ocorrem ou já ocorreram na vida de algumas mulheres aqui presentes ou conhecidas. Talvez não seja a esterilidade, mas algum problema que causava ou causa uma grande decepção ou frustração nessa pessoa. A esterilidade de Ana é atribuída diretamente à ação divina. Deus não lhe permitia ter filhos a fim de prepará-la para o nascimento de Samuel, assim como ocorreu com João Batista, Moisés e Jesus, homens escolhidos para grandes missões. Deus preparou-lhes uma mãe especial, virtuosa, e que deveria passar por algumas provações e adversidades a fim de obter condições espirituais necessárias para cumprirem o propósito de Deus na sua vida. Da mesma maneira, Deus pode, às vezes, permitir que tenhamos decepções ou então nos conduzir a situações em que nos sentimos inaptos ou inferiores, para que assim Ele possa continuar a realizar a sua vontade soberana em nossas vidas. Devemos então nos submeter à sua vontade e fazermos como Ana fez, levar diretamente a Deus as nossas mágoas, as nossas lutas e esperarmos nele. As angústias de algumas mulheres talvez não sejam as mesmas de Ana. A esterilidade ou outra aflição qualquer que as tenha atormentado e cause uma grande frustração e decepção por não terem obtido aquilo de que tanto desejam e por verem os dias passando e os seus sonhos não se realizarem, não é mesmo? Talvez estes sonhos sejam uma viagem, uma casa, um carro, um casamento, um emprego, um curso superior ou alguma realização cultural ou profissional, uma vitória na justiça, dons espirituais, etc., enfim, a conquista de um grande sonho que ainda não foi realizado. Possa ser também que seja uma enfermidade que a pessoa tem buscado a cura e ainda não alcançou. Entretanto, quaisquer que sejam os problemas, são situações idênticas a que Ana viveu, não é assim? Agora já podemos avaliar como era o sofrimento de Ana, mas sabe de uma coisa? Ana, apesar de todas as suas frustrações e mágoas, nunca perdeu a esperança de conseguir o que tanto desejava, o que tanto ela pedia. Ela deve ser reconhecida como exemplo de mãe segundo o coração de Deus. Desde o primeiro momento que desejou ter um filho, ela decididamente e em constantes orações o apresentava diante do Senhor. Ela considerava que seu filho seria uma dádiva de Deus e expressou o seu desejo de cumprir seu voto, entregando este filho ao Senhor. Todos os crentes no Senhor Jesus Cristo devem nele confiar quanto ao seu plano para a nossa vida. Tudo quanto ele permite que ocorra conosco, devemos colocar diante dele em oração, tendo plena confiança de que nada poderá nos separar do seu amor
e que por fim ele fará resultar em bem tudo de mal que nos acomete. O marido de Ana, Eucana, possuía outra mulher chamada Penina. Como era costume naquela época, onde havia uma lei conhecida como Código de Hammurabi, que facultava a todo homem cuja mulher fosse estéril casar-se com outra mulher para suscitar descendência. E este mesmo dispositivo de lei conjugal passou a fazer parte das tradições judaicas, como lemos lá em Deuteronômio 21, do 15 ao 17, que diz assim: quando um homem tiver duas mulheres, uma quem ama e a outra a quem aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos, e o filho primogênito for da aborrecida, será que no dia em que fizer herdar seus filhos, o que tiver não poderá dar a primogenitura ao filho da amada adiante do filho da aborrecida, que é o primogênito, mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura seu é. Lemos na Bíblia vários casos de homens que tinham duas mulheres, assim como Eucana. Eucana e sua família moravam em Ramá, que ficava a uns 10 quilômetros ao norte de Jerusalém, onde nasceria mais tarde Samuel. Em Ramá morreu Raquel, outra esposa amada, que também foi estéril. Em Ramá, Samuel serviu como sacerdote, oferecendo sacrifícios, e foi também juiz em Israel. Foi o último juiz, profeta e o fundador da monarquia israelita. Sua principal missão foi organizar o reino do seu povo em Ramá. Ele também foi ali sepultado. Siló ficava a 24 quilômetros de Ramá. Por sua vez, Ramá ficava entre Jerusalém e Siló. Eucana e toda a sua família seguiram para Siló para oferecerem sacrifícios ao Senhor. Após o sacrifício, depois de terem bebido e comido, Ana levantou-se e, chorando amargamente, angustiada, fez um voto ao Senhor. Ana não fez uma promessa a uma imagem, a um ídolo, a alguém, a alguma criatura, a um Deus desconhecido. Ela sabia que somente o Deus dos exércitos, a quem ela prestava culto, poderia ouvir suas orações. Ela estava fazendo um voto ao Deus vivo. Este foi o seu voto: se o Senhor olhasse para o seu sofrimento e se compadecesse dela, da sua aflição, dando-lhe um filho varão, ela o daria ao Senhor por todos os seus dias, e na sua cabeça não passaria a navalha. Era um voto de Nazireu, que significava um sacrifício a Deus, e se obrigava a abster-se de vinho e demais bebidas alcoólicas, e deixando crescer o cabelo. O voto seria por certo tempo, por certo período de tempo, mas algumas vezes esse voto durava por toda a vida. Ana sofreu por muitos anos, mas nunca perdeu a esperança. A sua fé em Deus foi inabalável. Ela sabia em quem cria e nunca esmoreceu. Nunca ela esmoreceu na fé. Ela teve a intercessão do sacerdote Eli e Deus atendeu ao seu pedido. Ela estava encostada num pilar do templo e balbuciou uma comovente oração a Deus. Só os seus lábios se moviam em silêncio. Ela falava com Todo-Poderoso naquele seu estado de amargura. Porém, o sacerdote Eli, que estava próximo dela, sentado em sua cadeira,
curiosamente observava os lábios de Ana se movendo, pensou que ela estivesse embriagada e a censurou. Ana contestou aquele mau juízo do sacerdote e disse-lhe que estava profundamente amargurada e que chorava na presença do Senhor, pedindo-lhe que lhe tirasse daquela aflição e atendesse o voto que ele fizera. Então o sacerdote Eli lhe disse: vai em paz, e o Senhor Deus de Israel te conceda a tua petição. Após ouvir aquelas palavras de esperança do sacerdote, Ana retirou-se dali alegre e confiante. E pela manhã, toda a família regressou a Ramá. Veja como é abençoador proferirmos palavras proféticas para nossos irmãos. Deus confirma nossos votos para a vida deles. O que fez Ana encher-se de esperanças? Ela clamou ao Senhor dos Exércitos, Yahvé Sabaote, as hostes celestiais, ao sair da presença dos sacerdotes. Eli, diz o versículo 18, que o seu semblante já não era mais triste. Não há tristeza para quem sobe à casa do Senhor, para quem derrama sua alma em oração e para quem cumpre os seus votos. Amém? Agora, vejam o que aconteceu na vida da nossa querida Ana. Ana, ela engravidou de Elcana. O Senhor se lembrou dela abrindo sua madre. E ela concebeu e teve um filho varão. E o chamou de Samuel, que significa nome de Deus ou ouvir de Deus. Samuel foi filho da oração. Quando o crente ora, Deus opera. Ana foi uma vencedora. Deus ouviu a sua súplica. E muito mais, deu-lhe mais 3 filhos e 2 filhas. Samuel, separado para Deus, transformou-se no grande profeta, sacerdote e juiz do povo de Israel. Foi uma bênção de Deus na vida de Ana. Para o homem abençoado e especial como Samuel, Deus preparou-lhe uma mãe da mesma forma especial e virtuosa. Qualquer que seja o seu problema, minha irmã, lutas e aflições, frustrações, tristezas, espere-se em Ana. Nunca esmoreça, nunca desanime, espere sempre no Senhor, ofereça-lhe algo de valor espiritual e permaneça com seu semblante alegre. E cante como Ana o canto da vitória. Yahvé Sabaote, o Deus dos exércitos, está atento às suas orações. Que todas as mulheres da nossa igreja, nesta oportunidade, recebam as bênçãos de Ana. E nunca se esqueçam de que nos diz Provérbios 31:10, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. E em Provérbios 31:30, enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Deus abençoe as mulheres virtuosas e guerreiras da nossa Igreja do Nazareno. Boa noite, muito obrigado.